vai levar a uma perda do controle autonômico do vaso. E isso vai favorecer a hemorragia nessas estruturas. Então, no AVE hemorrágico hipertensivo, o que é importante? É importante controlar a pressão. Então, no AVC hemorrágico hipertensivo, é para tratar a pressão correta. É para tratar a pressão de forma correta. Então, por que eu estou ensinando esse mnemônico para vocês? Porque esse mnemônico vai te falar qual é a ordem mais comum de localização do AVE hemorrágico. Então, ele é mais comum no putame, núcleos da base, no caso ali do núcleo lentiforme, né, que é putame, núcleo putame, globo pálido externo e interno, que formam o núcleo lentiforme, né? Então, putame, depois o segundo mais comum, tálamo, o terceiro mais comum, a ponte, e depois o cerebelo. Então, quais são as localizações onde mais ocorrem os AVCs hemorrágicos hipertensivos? Primeiro, putame. Segundo, tálamo. Terceiro, ponte. Quarto, cerebelo. Então, é só gravar que no AVC hemorrágico hipertensivo é para tratar a pressão correta, tá? Essa é a ordem de frequência. E aqui mostrando de novo, ó, a que eu acabei de falar no slide anterior, a artéria carótida interna bifurcando em cerebral anterior e média, e as artérias perfurantes indo para os núcleos da base. Elas têm outro nome, que é a artéria lentículo estriada, porque elas vão para os núcleos lentiforme e striatum, né? Então, por isso que tem esse nome. E aqui gerando um AVC hemorrágico maciço nas estruturas centroencefálicas, tá? Então, quando a gente está diante de um paciente desse no pronto-socorro, a gente tem que sempre fazer o ABC da vida, história, exame físico, colher exames laboratoriais, tomografia de crânio assim que o paciente estiver estável, sem contraste. Depois, se não achar nada, a gente pode ou não injetar contraste, aí depende da indicação, né? Avaliar a angiotomografia, depender do padrão de hemorragia. Se for um padrão de hemorragia subaracnoide, aí já faz a angiotomografia, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação. Ou até a ressonância magnética. Essa aqui é uma forma que calcula o valor aproximado dos elipsoides, tá? Que você, nessa fórmula aqui, ó, por exemplo, nessa tomografia, a gente tem uma hiperdensidade, tá? Aqui nas estruturas centroencefálicas, nos núcleos da base, tá? Uma hemorragia aqui no putame, uma hemorragia putaminal, tá? À direita. Então, para medir, por exemplo, o volume dessa hemorragia, isso é importante, porque de acordo com o volume a gente pode pensar ou não, talvez até numa indicação cirúrgica, né, da hemorragia. Então a gente pega aqui o maior diâmetro antero-posterior, o AP, aqui da fórmula, o maior diâmetro látero-lateral, o LAT aqui da fórmula, e a altura. Aí para pegar o diâmetro da altura, é bom a gente medir no corte coronal o maior diâmetro do hematoma no corte coronal. Multiplica tudo isso, divide por 2, a gente vai ter um volume aproximado dessa elipse, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um caso clínico, paciente de 66 anos, hipertensa, tabagista, fatores de risco para AVC, né? Sobrepeso, apresentou uma hemiparesia súbita braquicrural à esquerda, ou seja, uma fraqueza de repente, tá? Não foi uma hemiplegia, não é uma fraqueza completa, não é uma fraqueza súbita, braço e perna braquicrural à esquerda, né? E a gente faz a tomografia e tem lá uma hemorragia nos núcleos da base, que estão próximos à cápsula interna, né? Medial aqui a cápsula interna. Então a gente já sabe que é por isso que essa é a causa da hemiparesia dela, tá? Outro caso clínico só para a gente exercitar, masculino, 84 anos, hipertenso, admitido com pressão arterial de 230 por 120, uma emergência hipertensiva. Usuário de AS, outro fator de risco além da idade, né, de ser hipertenso. AS, ele cria uma disfunção, né, na adesividade plaquetária, e isso pode favorecer hemorragias, né? Queixa de dificuldade para falar e fraqueza em todo o lado direito do corpo. Pedimos a tomografia, o que a gente tem aqui, ó? Uma hiperdensidade em núcleos da base, putame e lentiforme, e chegando muito perto aqui da cápsula interna, à esquerda, né? Causando aí uma hemiparesia, uma fraqueza de mídio contralateral, à direita, né? E aí, a gente tem que fazer o que nesses AVCs hemorrágicos? O mais importante de tudo é estabilizar o paciente e controlar a pressão. Como eu falei no mnemônico, né? No AVC hemorrágico hipertensivo é para tratar a pressão da forma correta, ou seja, é para ser agressivo no controle da pressão arterial. Não podemos deixar acontecer uma hipotensão, mas a gente tem que deixar o paciente normotenso o mais rápido possível, certo? Quando isso não acontece, o paciente apresenta uma deterioração, uma piora neurológica, a gente tem que pensar principalmente em ressangramento. Será que esse hematoma expandiu?
E aí vamos ter que retomografar o paciente, né? Outras coisas que a gente tem que pensar, além de ressangramento, que é a principal, são edema. Se já tem alguns dias, esse paciente chegou com um quadro clínico, fez a tomografia, passou uns dias, começou a ter uma piora motora ou do nível de consciência, pode ser ressangramento, mas também pode ser edema. Esse hematoma começa a ser absorvido, gera uma reação inflamatória ali ao redor, e aí gera esse edema, esse inchaço que vai causar uma piora das estruturas vizinhas, né? Vai começar a inflamar as estruturas vizinhas, né? Hidrocefalia, como essas estruturas centroencefálicas estão muito perto aqui do forame de Monro, pode haver aqui o bloqueio do forame de Monro e hidrocefalia. Ou crise convulsiva, às vezes não teve nenhuma alteração tomográfica, mas o paciente teve uma crise convulsiva e isso fez com que ele piorasse o neurológico dele, tá? E aqui nesse caso aqui, ó, o paciente chegou com essa tomografia, não foi possível o controle adequado da pressão, foi difícil o controle adequado da pressão, ele já usava AS, e aí se transformou nessa tragédia aqui, uma hemorragia maciça com inundação ventricular, e vocês já podem imaginar o que aconteceu. Quando esse paciente chega para você, você tem que ter um jeito tem que haver um jeito de a gente poder descobrir, tentar prever, né, qual a gravidade dessa doença desse paciente. E para isso existe uma escala que prevê o risco da mortalidade em 30 dias. É o SCORE, né, ou a escala ICH para hemorragia intracraniana. Então, a escala de hemorragia intracraniana. Ela avalia o risco de mortalidade em 30 dias. E são 5 parâmetros que a gente tem que avaliar. O Glasgow da admissão, quanto menor o Glasgow, mais pontos o paciente ganha. Se é um paciente mais velho, mais que 80 anos, ele ganha 1 ponto, menos que 80 anos não pontua. Se é um hematoma infratentorial, mais grave, né? Porque infratentorial tem o cerebelo, a ponte, bulbo, né? Mesencéfalo. Então, se é um hematoma infratentorial, mais chance de hemorragia. Se o hematoma é muito grande, mais que 30 ml, ganha 1 ponto, pior prognóstico. Se tem inundação ventricular, ganha 1 ponto, pior prognóstico. Então, nessa escala, quanto mais pontos o paciente tiver, né, que vai de 0 a 6, quanto mais pontos, pior o prognóstico dele em 30 dias. Quanto menos pontos, melhor o prognóstico dele em 30 dias. Então, aqui, ó, paciente com 0% de mortalidade em 30 dias. Paciente com 1 ponto nessa escala, 13% de mortalidade em 30 dias. E assim vai subindo, de forma que se o paciente pontuar 4, 5 ou 6, aí é quase 100% de mortalidade em 30 dias. E essa escala é importante porque ela vai nortear nosso tratamento, principalmente em termos de cuidados proporcionais. Se é um paciente com pontuação 5, 100% de mortalidade em 30 dias, é um paciente que eu tenho que repensar, ainda que ele tenha um hematoma grande, se vale a pena fazer uma intervenção cirúrgica. E a gente tem que começar a conversar com a família sobre isso, avaliar o exame neurológico do paciente, se ele tem chances de reverter aquele estado neurológico atual, e qual que é o prognóstico neurológico, e essa escala ela nos direciona para isso, certo? E aí, para saber gravar essa escala, para a gente lembrar dessa escala no pronto-socorro, é um mnemônico muito fácil que a gente criou aqui no Clube da Neuro. Então, quem sabe o score da hemorragia intracraniana tem estilo. Letra E, escala de Glasgow na admissão. Letra S, sangue no ventrículo. T, tamanho do hematoma, maior ou menor que 30. I, idade, maior ou menor que 80 anos. E localização, se é supra ou infratentorial. Então é muito fácil. São 5 parâmetros, como eu falei, tem que ter estilo. Escala de Glasgow na admissão, 2 pontos, 1 ponto, 0 pontos. Sangue no ventrículo, tem 1 ponto, não tem 0 pontos. Tamanho do hematoma, maior que 30, 1 ponto, menor que 30, não tem ponto. Idade maior que 80 anos, quanto mais velho, mais grave. Mais que 80 anos, 1 ponto, menos que 80 anos, não pontua. E a localização, se é infratentorial, mais grave, tem cerebelo, ponte, bulbo e mesencéfalo, mais grave, ganha 1 ponto. E se é supratentorial, não pontua, certo? Então aqui, ó, só revisando. Quanto menor o Glasgow, pior. Quanto maior a idade, pior. Se é infratentorial, é pior. Se tem sangue no ventrículo, é pior. Se é maior que 30 ml, se é grande o hematoma, pior o prognóstico. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Estaremos junto aqui com vocês no Clube da Neuro. Espero que estejam estudando bastante, assistindo às aulas, lendo material suplementar. E estaremos juntos em breve numa próxima aula. Até mais, bons estudos!